Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e as nossas expectativas é que elas sejam cada dia mais se renovando, cada vez mais sendo algo que agregue ao teu conhecimento. Eu quero passar para os nossos irmãos, mas a gente não poderia começar essa escola bíblica dominical sem antes apresentá-la ao nosso Senhor. E eu quero te convidar, você que nos ouve, a também compartilhar esse momento conosco. Feche seus olhos e vamos assim agradecer a Deus por esse dia abençoado. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra, estudarmos juntos, ó Pai, aquilo, Senhor, a qual o Senhor preparou para os nossos corações, ó Pai. Palavra essa que irá nos edificar, palavra essa que irá nos transformar e fará, Senhor, de nós uma potência para o Teu reino. Por isso, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor adentre o lado dos Teus filhos que nos ouvem nesse dia, Pai, que faça, Senhor, dos Teus filhos, ó Deus, Pai, instrumentos, Senhor, ó Deus, Pai, para que o Teu reino cresça e progrida, Senhor. Pai, eu te peço ainda também, Senhor Deus, para que o Teu Espírito tenha total liberdade, Pai. Espírito Santo, ministre aos nossos corações e nos dá, Senhor, entendimento daquilo que será, Deus, descortinado nesse dia, Pai. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria começar nessa manhã com o evangelista Alexandre. As expectativas para a ministração desse dia. Bom dia, graça e paz. Eu quero, agradecer a Deus pela tua vida. Eu creio que a expectativa, como sempre, são as melhores possíveis, né? Nós vamos falar sobre o banquete da sabedoria. A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento, sempre temendo a Deus, com prudência. E eu tenho a certeza que vai ser um estudo maravilhoso e que Deus vai estar, com certeza, nos ensinando como tem nos ensinado a cada dia mais acerca daquilo que Ele quer para cada um de nós. A expectativa é a melhor possível. Presbítero Paulo. Bom dia, paz do Senhor para todos, né? A expectativa é, como está falando sobre Provérbio 9, banquete, né? A expectativa é que venhamos nos esvaziar do nosso eu, né? E deixar a palavra entrar e descer lá mais profundo do coração, ser escrito na tábua dos nossos corações, para que a gente possa realmente fazer aproveito desse banquete que será ministrado. Pastor Alexandre. Graça e paz, queridos. É muito bom estarmos reunidos nessa manhã. A expectativa é sempre grande, né? Estamos estudando conselhos de vida, né? Desde o primeiro capítulo de Provérbios eu falo isso. Provérbios é conselho de vida. E a expectativa para essa aula, eu quero pegar lá no versículo 1 que diz: a sabedoria já preparou a sua casa, né? Então, querido, a casa da sabedoria está preparada. O convite também é para ti.
vamos aproveitar esse momento para descortinar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quero te convidar você a pegar a sua Bíblia, aproveitar a oportunidade. Se você tem o hábito de fazer anotações, que você pegue o seu caderno, pegue sua caneta. Se você usa o celular no bloco de notas, que você tome posse dele, só não deixe a bateria do celular descarregar, porque isso vai ter muita importância, as anotações, para o teu crescimento. Pegue todo o material e vamos juntos ler Provérbios, capítulo de número 9. A versão que eu separei é a versão a NVI, que é a versão na linguagem de hoje, versão internacional. E eu quero aproveitar a oportunidade e começar a ler o primeiro versículo, que diz: a sabedoria constrói sua casa, ergue suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou as servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, seduz e ignorância. Ignora. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Esse Provérbios, o Provérbios de capítulo 9, ele vai até o versículo de número 18. Ele não é um provérbio tão longo quanto os outros que nós estudamos, mas ele vai fazer um comparativo que me chamou muita atenção na preparação dessa aula. Ele vai falar sobre banquete, vai falar sobre a insensatez e sobre a sabedoria. Você perceberá ao longo desse estudo que tanto a insensatez quanto a sabedoria, elas prepararam um banquete, um jantar, algo para poder confraternizar. Essa palavra ela vai falar sobre duas classes de pessoas: as inexperientes e as que não têm bom senso. Perceba que ela falará também sobre convites, mas isso a gente vai aos poucos, destrinchando versículo a versículo, para que seja bem melhor fixado em nossos corações o ensinamento de Provérbios 9. Eu só queria aproveitar essa oportunidade para que a gente possa navegar um pouco sobre os dois lados, para que a gente possa ter a convicção de qual lado nós iremos optar. E eu queria começar com o primeiro versículo, que diz que a sabedoria constrói sua casa e ergue 7 colunas. Casa é o sonho, pelo menos, de todas as pessoas. Quem não quer uma casa para ter aonde se abrigar, para ter aonde se refugiar? Casa é sinal de segurança, sinal de abrigo. E a sabedoria, ela começa a fazer um paralelo com a palavra casa, porque ela também é um abrigo, é um lugar, um porto seguro.
um lugar onde se produz segurança, porque no momento da dificuldade, aonde você recorre? A sabedoria para saber lidar com as situações. Mais à frente iremos ainda navegar sobre sabedoria ser uma chave para falar do próprio Jesus Cristo. Mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. Sim, pastor. O interessante é que quando ela fala sobre a sabedoria construiu a sua casa, né? Salomão ele já está apontando que é um lugar seguro. Escolher a sabedoria para a nossa vida é estar num lugar seguro. E ele vai dizer assim, ó, e ela esculpiu para si 7 colunas. Colunas é o lugar de sustentação. É a base, ou seja, ela não só construiu a casa, mas ela nos dá sustento, nos coloca de pé. E isso nos remete lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, quando o Senhor vai falar sobre aquele que constrói o do prudente e do insensato. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é comparado com o homem prudente. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia é o insensato. Né? E isso me salta muito aos olhos. Eu fiquei muito preso aqui nesse versículo primeiro, porque isso me saltou muito os olhos. Né? Porque vai falar que ela construiu uma casa, ou seja, a sabedoria é um lugar de abrigo, e um abrigo seguro. Porque ela tem as suas colunas, elas foram esculpidas. Esculpido, eu fui estudar um pouco sobre isso, o que queria dizer esse esculpido. Ou seja, ali se esculpiam nomes, ali se esculpiam histórias, onde ficava gravado, né? Isso é, se a gente se arremeter lá para o livro de Apocalipse, irmãos, aí a gente vai ver que lá no templo do Senhor, nós também teremos nosso nome lá na coluna, lá. Oh, aleluia, né? Abre alguma chave nisso aí, mas assim, eu quero só salientar nesse primeiro momento aqui, essa colocação de Salomão, em dizer assim, ó, a sabedoria construiu a sua casa, ela construiu uma casa, e é um lugar seguro, né? Depois eu falo das 7 colunas, lá no livro de Tiago a gente fala mais. Interessante, né, que quando a gente fala de construção, a gente fala de algo que se começa do zero. Ninguém começa a construir algo com a parede já levantada, com o terreno já delimitado, com o terreno já todo. Pelo contrário, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a construção ela começa com um ambiente totalmente desfavorável. Um terreno cheio de entulhos, buracos, aonde você não tem nenhuma infraestrutura, mas a qual você tem que providenciar. E a sabedoria ela começa a falar de construção, por quê? Porque ela vai botando tijolo a tijolo, pedra sobre pedra, até aquilo ter a forma, a fortaleza para que o algo possa desenvolver. E coluna é simples, é claro. A gente, bom, pelo menos eu não trabalho com construção civil, mas eu tenho a convicção que uma casa sem coluna é uma casa fragilizada. Porque perceba, você vai observar uma casa linda por fora, porcelanato, textura, ótima cor, vidraças, mas a casa não tem coluna. Você arriscaria botar a sua família num lugar como esse? É complicado, você não sabe o que pode acontecer. Mas perceba que a sabedoria, ela é tão detalhosa, tão preocupada com segurança, que ela não só constrói um abrigo, mas ela constrói uma base sólida para que ela possa sustentar quem a ela recorrer. Alguns irmãos gostariam? Assim, e é tremendo que quando o senhor faz essa comparação, né, vai mostrando aquela da casa, né, você vê que não é de a sabedoria, ela vem aos poucos, a cada dia construindo cada pedacinho até você tomar uma forma. Então não é porque ela é muito forte. Se vier
tudo de uma vez, a tua mente não consegue, né? Então, passo a passo, que nem uma construção lá. Tu primeiro faz o alicerce, depois você vai vir com os tijolos, vai vir a maçã, e assim a sabedoria. Então, a sabedoria é para você se adquirir dia após dia. Cada dia você vai adquirindo a sabedoria, você vai buscando, você vai encontrando e você vai construindo a comparação que Salomão traz aqui, né? Para mostrar para a gente que cada dia, é uma coisa assim tremenda. É um processo contínuo. É contínuo isso aí. E Tiago, ele detalha isso muito bem. Tiago, capítulo 3, versículo 17, ele vai falar da sabedoria lá do alto. Ele vai dizer assim, ó, a sabedoria lá do alto, ele diz assim, ó, primeiramente, aí ele vai detalhar. Aí você vai ver que o Tiago vai detalhar 7 colunas. Ele vai dizer assim, ó, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é gentil, depois ela é amigável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ou seja, Tiago, ele vai detalhar, porque aqui em Tiago ele está falando sobre a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto. E o que a gente hoje está trazendo hoje é justamente a sabedoria do alto, aquela que nos dá segurança. E Salomão ele vai dizer assim, ó, ela lavrou 7 colunas. E se você pegar Tiago, é muito interessante, a Bíblia ela se explica por si só mesmo. Né? E se você pegar Tiago, capítulo aí, esse capítulo que nós lemos agora, capítulo 3, versículo 17, você vai ver que ali tem 7 coisas que gradualmente a sabedoria promove na vida daqueles que a buscam. E ele vai começar assim, primeiramente, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, passo a passo para o nosso crescimento. Louvado seja Deus. É interessante, né? Que a palavra de Deus, aqui em Provérbio, ela diz que o sábio, ele esconde a sabedoria, mas a boca do tolo, a destruição. Então, o sábio, ele esconde a sabedoria como? Como algo muito valioso. E ele, o que acontece? Tem aquilo ali como algo, um troféu, entendeu? E ele sabe se portar bem, ele sabe se comunicar bem, ele sabe se colocar bem. E mais na frente, lá em Provérbios 13:3, vai dizer que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, o que muito fala de qualquer maneira, tem perturbação. E a mesma coisa é a boca daquele que não é sábio, entendeu? Há destruição. Então, o que acontece? Aqui a Bíblia diz que o sábio, ele guarda a sabedoria, ele esconde, mais além, ele esconde a sabedoria. Então, o que acontece? Nós temos que ter sempre sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de sabedoria e de conhecimento. E para acontecer isso, nós temos que meditar na palavra de Deus e temos que nos aprofundar a cada dia mais meditando nessa palavra, que é muito importante e interessante para a nossa vida, entendeu? Com o Senhor. Verdade. Tesouro não se deixa em qualquer lugar, né, irmão? Versículo de número 2 diz: matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Versículo 3, enviou as servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Eu quero pegar esses 2 versículos e começar a destrinchar eles. Falávamos que a casa havia sido fundada, alicerçada, a casa já estava preparada. Agora se chegava o momento da ceia, da festa, da celebração, da boda. Começava ali o preparativo para a celebração. E começa, mata-se os animais, prepara-se o vinho. E agora é necessário convidar, chamar. Perceba algo interessante nisso. Quando a casa está firmada, quando tudo está no seu devido lugar, só isso não se basta, só isso não é necessário. Perceba que isso tudo foi algo feito para alguém, para uma pessoa ou um grupo de pessoas.
e começam-se os convites. Eu quero chamar atenção para isso, porque é algo assim interessante. Enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto. Quando você chega num ponto mais alto, automaticamente você vira destaque de alguma coisa. É visível a todos. É visível. Prova, né, que o próprio Evangelho diz que ninguém acende uma candeia e esconde embaixo da cama. Pelo contrário, bota ela no velador e no lugar para que ela possa fazer com que a luz seja mais visível. E eu quero destacar bem isso, porque o intuito da sabedoria não é convidar não é convidar um grupo, não é convidar aqueles mais chegados, não. É convidar a todos. A todos. Ela transforma e ela dá a possibilidade de todos olharem e falarem: eu quero me tornar mais sábio, eu quero fazer parte dessa casa, eu quero me banquetear com o que foi preparado. Isso me chama a atenção que os filósofos, os gregos, eles usavam muito esse linguajar de comida com sabedoria, com banquete. Se eu não me engano, Platão até tem um texto que fala sobre o banquete. É interessante falar sobre isso, porque o que eles falavam já era algo que a Bíblia já estava há anos-luz falando. E Salomão, com propriedade do Espírito Santo, já deixando muito claro para as nossas vidas. E me leva ao versículo de número 4 que diz: venham todos os inexperientes e os que não têm bom senso, ela diz. Eu me parei nesse versículo tentando entender por que inexperientes e por que os de pouco senso, ou os que não têm juízo. Porque certamente são aqueles que são maleáveis, são aqueles que precisam ser cuidados, são aqueles que precisam ser lapidados. É como uma pedra bruta que precisa ser cuidada. Assim, isso, a Bíblia, ela é muito tremendo, né? E assim, é algo muito tremendo isso aqui, porque quando eu pego aqui, a sabedoria construiu a casa, né? E edificou as suas colunas. Isso me remete a quem? É Cristo. Eis que vou para o Pai vos preparar lugar, casas, morada, né? Morada segura. E aí aí quando fala assim, e já matou os animais, a festa está preparada, isso vai me levar aonde? A boda do Cordeiro. Ou seja, a sabedoria já preparou a casa e já saiu o convite. E se a gente abrir lá no livro de Lucas, né, capítulo 14, versículo 16 a 20, que fala sobre a boda do Cordeiro, você vai ver que os convidados, os primeiros convidados rejeitaram. Então você vai ver que o Senhor vai falar o quê? Então sai pelas esquinas, chamai o quê? Os aleijados, os coxos, né? E olhe como tem um link dentro daquilo que Salomão já escreveu antes da própria vinda do Messias. Por quê? Porque é o mesmo Espírito, irmão. A revelação, ela vem do alto. Então ela sai a convidar. E a gente tem falado muito nas aulas antecedentes a essa, a gente tem falado muito da acessibilidade. O pastor Adias salientou isso aqui com muita sabedoria. Ele falou assim: irmão, ela está acessível a todos. Ela está acessível a todos, né? Mas por quê? Porque eis que vou para o Pai vos preparar lugar. A casa está pronta, né? Aí a gente não foi na aula passada, a gente linkou com Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a própria sabedoria se fez carne. Oh, aleluia, glória a Jesus. E ele diz que os inexperientes e os bons de pouco senso. É interessante a gente se ater um pouquinho sobre esse versículo, que é o de número 4, porque o inexperiente é aquele que está começando algo, é aquele que não tem uma visão ainda formada, não tem ainda uma concepção sobre as coisas, e a sabedoria tem o privilégio de se oferecer a ensiná-lo, a moldá-lo, a adequá-lo para que ele seja um exemplo, para que ele tenha uma vida próspera. Porque
O versículo de número 5 diz: venha comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Perceba, você é chamado, nós somos chamados para um lugar tranquilo, seguro e bem fundado, para desfrutar de um banquete e ter as nossas necessidades saciadas. Mas uma coisa ela chama bem a atenção. O versículo de número 6: deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Vida, ela vai muito além do que uma palavra. Vida, ela chega a ser um legado, porque você pode não estar mais existindo fisicamente, mas aquilo que você fez na tua vida produz vida sobre outros. Quantos exemplos a gente vai nos lembrar do pai que se foi, da mãe que se foi, de um irmão que também teve um papel fundamental no nosso crescimento, de um irmão até mesmo, de um pastor, de um amigo. A vida também está sobre esses exemplos, sobre o legado que ficou. Isso me deixa bem curioso, porque deixar a insensatez. Lembra que eu falei no início que aqui vamos ser uma disputa entre sabedoria e insensatez. A sabedoria já firmou, preparou, convidou e deu uma dica: deixa aquele outro convite de lado, porque se você me escutar, tu terá vida. Desculpa, né, pastor? Igual Deuteronômio, né? Bênção e maldição. Aí ele chega lá e diz assim, ó, e sugere ainda: escolhei a bênção, né? Isso aí, escolhe, pois, a vida. A dica, né? Vem assim: escolhe, pois, a vida, o Senhor fala. E aqui o pastor se ateve aqui no versículo 4, né? E esse versículo 5, né? Que fala: quem é ingênuo, venha para cá. Jesus teve um encontro, ou Nicodemos teve um encontro com Jesus de noite. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 5. Jesus vai virar para Nicodemos e vai falar para ele assim: ó, necessário te é nascer de novo. Sabe, irmão, sabe o que Jesus estava falando para ele? Nicodemos, você precisa desatar a religiosidade da tua vida. Você precisa abrir o caminho para que a sabedoria possa adentrar a tua vida. Porque quando nós nos enchemos de insensatez, nós nos tornamos um impedimento à acessibilidade da sabedoria. É o papo daquilo assim: isso eu sei, eu faço, eu aconteço. Enquanto eu sou, isso é insensatez. Então, enquanto eu sou insensato, eu acho que eu conheço, que eu sei. Irmãos, lá no banquete, os religiosos não compreenderam. Jesus vai falar assim: ó, vocês vão ficar de fora, e as prostitutas, elas vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Porque a armadura, a insensatez coloca uma armadura na nossa vida, e a gente se torna pessoas com dificuldade de serem ensinadas. Com dificuldade. Então Salomão ele vai dizer assim: ao ingênuo, ou seja, aquele que tem um coração puro a aprender, ele vai encontrar conhecimento, não só conhecimento, mas vai encontrar vida. Vida e abundância. Porque o insensato, ele já está com algo construído dentro dele, né? Ele já montou ali a barreira, uma barreira, né? Então, para ele poder adquirir a sabedoria, ele precisa desconstruir, jogar tudo abaixo. Então é mais difícil do que o outro lá que não tem ainda entendimento, ainda não construiu nada, está com o seu coração aberto. Então a palavra, o ensinamento vem, ele adquire com mais facilidade, entra e faz o efeito, né, acessível, né, para qual está sendo enviado, né? É algo tremendo. Glória a Jesus. Banquete é algo grandioso, né? Banquete é algo, entendeu, magnífico, é muito grandioso, né? E o que acontece, trazendo hoje para os nossos dias, né? Andar pelo caminho de sabedoria, de excelência, está lá em São João 14,6. É seguir Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho da sabedoria, o caminho da verdade, o caminho da vitória é Jesus. E nós temos que andar nesse caminho.
entendeu? E amar, né, ao Senhor sobre todas as coisas. Quem cumpre isso, cumpre tudo, cumpre todos os mandamentos. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós temos que verdadeiramente crescer, né, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, andar em sabedoria. Porque esse banquete é algo tremendo, é algo que não acaba, é banquete para vários dias, é coisa para muita gente, entendeu? É coisa de reinado, de núpcia, é nupcial, é coisa grandiosa. Como fala em banquete na palavra de Deus, é algo tremendo, é algo que não acaba, é algo que se renova, entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos experimentar esse banquete como nós tivermos a sabedoria, porque isso aqui é um banquete dado pela sabedoria, pela qual edificou a nossa casa, como o pastor Adínia já falou ali, que casa é proteção, é segurança, e esse banquete aqui é para aqueles que obedecem, que confiam, que estão, né, na palavra do Senhor firme, né, confiando nela e crendo que tudo essa palavra vai poder fazer para suas vidas, entendeu? Eu me atreveria a dizer que esse banquete é para a vida inteira. Cada momento desfrutando de uma coisinha a mais. Assim, né, pastor, assim, né, que eu fico maravilhado, assim, que me deixa impactado, assim, com a palavra de Deus, é que são, se não me falha a memória agora, 66 livros, né, escritos, né, em momentos, em épocas diferentes, né, e quando você começa a ler ele, né, você vai ver que esses livros eles vão se encaixando perfeitamente como um quebra-cabeça e vai trazendo a revelação, o conhecimento. Você vai tendo conhecimento, você vai tendo esclarecimento, parece assim, os olhos vão abrindo e você começa a enxergar, parece que você não enxergava e começa a enxergar coisas que eram tão simples, que estavam debaixo dos seus olhos e você não conseguia enxergar. Mas quando você abre essa palavra aqui da sabedoria, eu costumo dizer que a Bíblia é um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, peça por peça, né? E o quebra-cabeça você tem que ter o quê? Paciência para você juntar, pegar peça por peça, encaixar ali um para o outro e depois atenção, né? Atentar para cada livro, cada detalhe. Mas daqui a pouco você olha assim, o quebra-cabeça está montado todinho ali e está lá a paisagem, né? E a paisagem a paisagem que está preparada, sabe qual é? A celestial, a qual Jesus foi nos preparar para nós. Versículo 7 diz: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Esse versículo ele entra num bloco aonde os 6 primeiros versículos que nós lemos começam a falar sobre a preparação da sabedoria e o convite. Agora vem um pouco das advertências em relação à sabedoria para com aqueles que não querem sabedoria. E quando ele diz que corrigir um zombador traz sobre si um insulto, isso nada mais é do que aquele que já está com o coração cauterizado, aquele que está com o coração duro, pesado, que por alguma circunstância da vida já não consegue entender a eficácia da sabedoria, entender o convite da sabedoria, e ele começa a agir como fluxo natural da vida, rebatendo, não posso. Até o pastor Alexandre tinha comentado algum período aqui anterior falando que é aquela pessoa que eu já sei, para que saber? Isso eu já conheço, isso eu já fiz, já pratiquei. Então a sabedoria ela também deixa o ensinamento para a gente, que é necessário a gente ter sim o intuito de ajudar, o intuito de estender a mão, o intuito de fazer o convite ser notório a todos. Mas como foi lido lá em Lucas capítulo 14, nem todos. Um vai dizer, porque eu casei não posso ir, porque eu comprei um terreno não posso ir, e o outro ainda vai dizer, não, que eu vou experimentar a junta de bois que eu acabei de comprar. Eu fiquei pensando, como é que se experimenta uma junta de bois? Mas tudo bem, o que é notório naquela parábola era dizer que cada um deu uma desculpa. E assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23,
ao 26, eu vou tentar ser o mais breve possível, diz assim, ó: evita discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas, né? O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem do laço do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Irmãos, isso aqui, quando eu peguei ali, falando não repreendas o zombador, irmão, e eu trouxe para cá para Timóteo, porque até o zombador, ele tem a oportunidade, ou até o insensato, ele tem a oportunidade de deixar a insensatez e se tornar sensato, quando ele se arrepender. Então, o apóstolo Paulo, ele vai estar falando o que para Timóteo? Vai estar falando a mesma coisa que o Salomão está falando ali. Salomão está dizendo assim: não repreenda o zombador, porque se você repreender, você vai ter uma inimizade com ele. O apóstolo Paulo está se utilizando da mesma palavra, só que de forma diferente. Ele está dizendo assim: olha, não entre em discussão, você não precisa entrar em brigas, né? Ou seja, dá razão, deixa a pessoa na sua lá, você não precisa entrar em briga. Por quê? Porque ele também é importante, quem sabe ele se arrependa e ele volte ao seu estado de sensatez, né? E reconheça o Senhor e também seja salvo, ou seja, também se arrependa. E o maior problema hoje, irmãos, hoje a gente está vivendo isso, pastor, sabe, meus irmãos, a gente está vivendo isso. Hoje a gente vê uma palavra, rede social hoje está recheada disso, né? Você vê alguém insensato postar alguma coisa, vai aparecer 1000 sensatos para querer rebater aquilo ali, achando que vai convencer alguém daquilo ali. Só tem um que pode convencer o homem, querido, escuta bem o que eu vou falar: é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Somente Ele nos convence. Então, querido, é insensato? Tenha amor por ele. É insensato? Ame, respeite, abrace, querido, porque aí você estará dando oportunidade a ele de voltar ao seu momento de sensatez, de se arrepender e ter um encontro com o Senhor. O insensato, você tem que trabalhar com ele na sabedoria, né? Usar a sabedoria, deixar... É algo assim que chama muito a nossa atenção, porque às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, e a sabedoria, ela tem nos advertido: vai devagar, com calma, vai devagar. O tanto que foi falado pelo apóstolo Paulo em relação a Timóteo, o mesmo Paulo fala com Tito, no capítulo 3. Mas não entre em questões loucas, genealogias, contendas, em debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O coração dele já está fechado, você só está perdendo tempo. E eu quero destacar aqui que diz, o versículo de número 8: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. A nossa presença nessa terra não é para trazer discórdia e inimizade. A nossa presença nessa terra é para produzir frutos para o reino. Produzir frutos para o reino é deixar algo acessível para quem quiser consumi-los. E eu quero chamar atenção para isso, porque hoje, como a sabedoria nos alcançou através de Jesus Cristo, nós conseguimos compreender que nós fomos repreendidos e somos repreendidos, e nós cada vez mais o amamos. Mas aquele que não tem oportunidade, que nesse momento se acha autossuficiente, talvez esteja na condição de ódio, se for repreendido. Mas certamente, se nós continuarmos fazendo a nossa parte, os frutos, eles acompanham quem serve. A gente costuma dizer, né, e a palavra nos dá base para isso, que o que nos salva, que nos caracteriza, não são dons, mas são os frutos. Porque eles mostram e demonstram o nosso caráter. E uma vez fruto exposto,
ele está pronto para quem quiser consumi-los. Eclesiastes 11:1. Aleluia, Deus é bom demais, irmão. Lança o teu pão sobre as águas, e após muitos dias o acharás. Qual é a nossa missão, irmão? Lançar o pão. A provisão é Deus que dá. A gente lança o pão e é Deus que age. O maior problema é que a gente quer convencer. É verdade. A gente não quer lançar o pão. A gente quer convencer e dar a provisão. Só que a gente precisa entender que a nossa missão é lançar o pão. Quem traz provisão é o Senhor. Isso também serve para a própria vida do insensato, do louco, do zombador, como o Salomão vai colocar ali. Querido, não entre em questões loucas, lança o pão, deixa que Deus age. Aleluia. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Esse versículo ele mostra a potencialidade que uma pessoa ela pode ter se ela for instruída na sabedoria do alto. Porque eu quero aproveitar essa brecha para destacar. Porque a gente fala muito de sabedoria. A gente não está falando só de sabedoria secular. A gente está falando de sabedoria dos céus. Sabedoria divina. Aquela sabedoria que vem do trono da graça para as nossas vidas. Porque também não adianta nada eu ser um doutor nas faculdades do mundo, mas não conseguir compreender por que eu fui gerado. Conseguir compreender qual é o motivo da minha existência nessa terra. Afinal de contas, eu tenho a convicção daquilo que eu vou lhe falar nesse dia. Eu estou aqui por um simples objetivo, porque é para Ele e por Ele, para o adorar, para o buscar e para multiplicar o id dele por essa nação e essa geração. Assim, sabe, isso abre uma chave, irmão. Isso abre uma chave para o ensinável, aquele que é ensinável, aquele que se permite a ser ensinado. Olha que coisa tremenda, o pastor está lendo aqui, cara, abre uma chave na nossa cabeça, abre um link no céu, porque o ensinável, ele sempre vai receber de Deus na vida dele. Já o insensato, aquele que está fechado para ser ensinado, ele vai viver só de migalha, irmão. Ele vai viver de coisas que ele acha que sabe. Sabe, e aqui é onde Salomão vai falar, ensine o justo e ele vai crescer. E ele crescerá em prudência, ou seja, ele está ensinável, ele está aberto, e quanto mais ele recebe, mais ele está pronto para receber, e quanto mais ele está pronto para receber, ele vai reverberar o que na vida dele? Fruto daquilo que ele recebe de Deus. Assim, o que me chama a atenção aqui também é que ele dá uma dica, né, para nós, assim, ó, fica atenta para aquele que está pronto para receber, que está aberto para receber, que gosta de o ensinável. Vai lá, investe nele, incentiva ele, motiva ele, porque no final o fruto que ele vai dar é o teu próprio fruto, é o fruto do reino, né? E é assim, algo tremendo, maravilhoso, impactante. Só para não quero delongar da escola dominical, irmão. Porque na verdade no reino de Deus nós não construímos para nós construímos para os outros. Quem pensa em construir para si, querido, está muito enganado. Jesus veio a esse mundo não construir para ele, mas construir para nós. E nos deixou exemplo para isso. Então nós precisamos construir para o próximo, para os nossos irmãos, para outros e não para nós. E o maior problema, o maior impedimento do insensato, sabe o que é? É que ele construi para ele e não para os outros. E isso é bem curioso, é bem entendido, porque hoje, se temos a liberdade, acesso, é porque alguém lá atrás construiu para que hoje nós pudéssemos desfrutar. E certamente construiremos para que outros pós também desfrutem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Mais uma vez a palavra temor do Senhor.
Temor do Senhor é respeito, é dependência. A dependência que eu tenho do Senhor, ela é o princípio de qualquer sabedoria. Porque às vezes a gente está falando muito de sabedoria. Glória a Deus. Só que a sabedoria, ela é uma fonte geradora que emanou de Deus. Pastor, é muito tremendo. Sabe, porque, assim, eu gosto muito sabe, eu não venho para a escola dominical, independente de quem vai dar aula, irmão, eu me aprofundo na palavra, né, para poder compartilhar. Eu gosto da palavra, eu gosto. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você temer a Deus, você está encaminhado para a sabedoria. Agora, a segunda parte do versículo, ele vai dizer assim: o conhecer o santo é ter entendimento. Ele não vai dizer assim, ó, o estudar o santo te trará entendimento. É aí que ele quebra a questão do entendimento de superficialidade, do literal. O conhecer, porque Deus não se estuda, Deus se conhece. É no quarto, irmão. Revelação não vem com estudo, revelação vem com conhecimento, e conhecimento é intimidade. Aleluia. Eu não posso dizer que eu conheço alguém se eu não tenho intimidade com ela. Aí o Salomão vai dizer assim: olha, temo o Senhor, porque isso vai abrir uma chave de sabedoria na tua vida. Mas olha, conheça o santo, porque isso vai te trazer entendimento. Aleluia. Isso chama e destaca bem, porque, como foi falado, a gente se prende muito na teoria das coisas. Hoje a gente vive um período onde é curso disso, curso daquilo. A gente vive muito preso às formas como se tem criado para expandir conhecimento. Mas o que adianta a gente ficar inchado de conhecimento se eu continuo ainda superficial nas coisas? E é o que foi falado: conhecer é algo que vai muito além do estudar. A gente pode dizer às vezes assim, que a gente conhece a Deus, mas ser íntimo de Deus, será que a gente de fato pode proferir essa palavra? A gente precisa romper com a casca e começar a absorver o fruto, a polpa da fruta. E diz assim o versículo de número 11: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida será prolongada. A sabedoria diz: por meu intermédio. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria diz que por algo que Deus deu, através dela, nossos dias serão multiplicados. Isso nos remete ao quê? A prudência, porque a sabedoria nos dá prudência. A sabedoria refreia a nossa língua, a sabedoria nos ensina como conduzir, a sabedoria nos leva a ter uma visão que hoje nós não temos. Porque eu quero te chamar bem atenção para isso. Qual é a nossa visão de mundo hoje? Crise, problemas, dificuldades, mas com a sabedoria se chama possibilidades. Aonde um vê desgraça, o outro vê chance, alternativa, esperança. Isso me chama muita atenção, que tudo vai da ótica como nós olhamos as coisas. Enquanto o que falta sabedoria olha e só reclama, o que tem sabedoria olha e diz: Senhor, muito obrigado pela oportunidade. E isso nos destaca o versículo 11, que ele fala que será multiplicado o nosso tempo, será multiplicada a nossa vida e ela se prolongará. O versículo de número 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Isso nos remete lá em Gálatas: você colhe o que planta. Você colhe o que você planta, não tem jeito. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados, seus próprios erros. Não tem jeito, não tem jeito. Nessa vida, ou a gente desfruta dela,
da maneira certa, ou a gente vai passar ela reclamando porque estamos vendo outros desfrutando. Não tem jeito. E isso me chama a atenção porque, mais uma vez, nos é apresentado dois caminhos. Ou ser sábio e viver, ou ser zombador e ficar questionando. Preste bem atenção. Falamos sobre sabedoria e sobre insensatez. Agora, de novo, nos é apresentado dois caminhos. Guarde bem isso, que no final a gente vai fazer um comentário sobre isso ainda. Nós entraremos agora no versículo de número 13, que é fazendo a ilustração da insensatez. Até aqui foi o demonstrar da sabedoria, agora é o demonstrar da insensatez. E olha o que ela diz. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Vamos segurar esses dois versículos, o 13 e o 14. Ela já começa dizendo que é exibição. Exibição é nada mais do que aquele que gosta de aparecer, né? Se mostrar. Gosta de se enfeitar para destacar. Pega o melhor do seu atributo e deixa ele em destaque. Para iludir, para atrair, para convencer e para enredar. Sedução é aquele jogo que desperta o querer, o desejo. E ela vem dizendo sobre a ignorância. Essa palavra ignorância, eu fiquei pensando sobre ela. O cara que é ignorante, não tenha isso no sentido ruim, mas o cara que é ignorante é o cara que é leigo, é o cara que ele é bruto, como eles dizem, é o ogro, é o cara que não tem aquele comportamento, porque o cara que não é ignorante, ele sabe como se comportar, ele sabe como olhar e sabe como se esquivar. Mas o ignorante muitas das vezes é pego porque lhe faltou aquele traquejo, aquela malícia para se esquivar do problema. A gente retornar no capítulo 7 de Mateus, a casa, você olha a casa do prudente e do insensato. Se você olhar, você vai ver duas casas. Só que o prudente, né, ele constrói casa sobre rocha, em lugar firme. Tanto o prudente como o insensato vão passar por tempo de tempestade e dificuldade. E é na dificuldade que a gente vê quem é o prudente e quem é o insensato. A insensata, né, a insensatez, ela tem uma casa também, irmãos. O Salomão vai dizer que ela também tem uma casa. Ela senta na porta da sua casa, ela faz convites também, sabe? E aí é onde o pastor Adi salientou algo tremendo aqui, quando ele falou que a gente colhe o que a gente planta. A escolha é nossa. Ou a gente vai se inclinar a ser ensinável, ou a gente vai ser insensato e vamos morrer achando que sabemos tudo. E quando a tempestade vem, a gente vai tomando pancada, né? Então é algo muito profundo, porque Jesus, quando ele traz a parábola lá das duas casas, do insensato e do prudente, ele vai dizer que o insensato construiu a sua casa sobre areia. Todo mundo olhou e falou, pô, ele tem uma casa. Eu fico imaginando isso, às vezes eu fico parado em casa imaginando. Ele tem uma casa lá, pô, a casa dele é bacana. Mas quando o vento vem, a tempestade, a casa não para em pé, por quê? Porque ela não tem fundamento, querido. E fundamento no reino, ele não está embaixo, ele vem do alto. Aleluia para a nossa vida. É ele que nos sustenta para a glória de Deus. E até para uma base bíblica, o próprio Salomão em Eclesiastes fala lá no capítulo 8, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo quanto ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim o que sacrifica como o que não sacrifica. Isso tudo, ele chama a nossa atenção para nos dizer, independente se somos bons ou maus, vai acontecer. A chuva, um dia, ela vai chegar. Não tem jeito, não tem jeito. Você está fazendo lembrar lá em Gênesis, quando José, né, ele é levado
Potifar, né? Deus já está preparando para que a família dele não venha a ser pego num momento de fome que vai atingir o mundo todo ali, né? E aí você vê o José agir com a sabedoria qual Deus dá a ele ali, né? Que ele constrói, ele pega 7 anos ali, 7 anos cultivando e guardando, e quando chega os 7 anos de fome, o Egito é o único lugar que tem para suprir a necessidade de todos aqueles ali, e José começa a comprar ali todas as terras ali para Faraó ali, ele enriquece o Faraó, né? A sabedoria enriquece. Pode falar, fala, o insensato gasta o seu tempo à toa, querido. Mas o sábio, ele constrói independente do tempo. O insensato, ele é emergente. Ele é o fast food, pediu, chegou. Ele quer agora. Mas o sábio, ele constrói. Quando falou de José, cara, abriu uma chave aqui no meu coração. José levou 7 anos construindo armazéns maiores, lá nas terras de Faraó, governando. Faraó era o rei, mas quem governava era José. E ele levou 7 anos, eu imagino 7 anos, Faraó construindo aquilo lá e José construindo aquilo. Quantas oposições não tinha? A gente está gastando tempo, questionamento, mas um dia a fome chegou. E aquilo que foi construído durante 7 anos de construção, prevaleceu e trouxe o quê? Quando eu fiz assim com a mão, né? Elevou o Egito. O Egito se tornou uma nação próspera, né? E dominante sobre todas aquelas terras. Dia da tempestade, a casa edificada na rocha, que é Jesus. Me saltou os olhos, foi um contraponto. Quer falar uma coisa, Alexandre? Não. Me saltou os olhos, porque quando nós falávamos de sabedoria nos primeiros versículos, perceberam que a sabedoria, ela não tem uma aparência? Não tem. Ela não tem uma aparência. Mas quando se entramos no versículo 13 e no 14, que fala da insensatez, a primeira coisa, ela é exibida, ela tem a sedução e ela está na porta. Tipo assim, venha. Eu tenho uma casa. Destaque. Perceba que a sabedoria, ela não precisa fazer, mas a sedução, pelo fato de não ter a propriedade, algo sólido e verdadeiro, a insensatez, ela começa a oferecer artifícios para te convencer. Isso me lembra muito o que a gente vê, né? Aquela superficialidade de uma vida, onde ela tem o prazer de pegar para ter uma selfie, de uma vida linda, maravilhosa e fantástica. Tem aquela superficialidade de um corpo escultural. Isso eu falo não é só em relação às mulheres, não. Porque também existem muitos homens mostrar o corpo escultural. Isso me chama muita atenção. Eu quero abrir um parênteses. Não estou lhe chamando de insensato, mas eu estou apenas mostrando que às vezes a gente vive uma vida tão vazia que o que nos resta? Apenas sedução e apenas distração. A sabedoria, ela nos ganha pelo que de fato ela é, a sua essência. E a essência dela nos remete ao que tudo criou, ao Pai, ao nosso Senhor. E o versículo 15 diz: clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Mais uma vez temos a repetição de um versículo, que é o 16. Venham todos os inexperientes e os que não têm bom senso, ela diz. Vamos segurar aqui. Mais uma vez, inexperientes e de pouco senso. É interessante falar sobre isso, porque como a gente havia destacado lá na frente, a gente vai voltar a destacar mais um pouco aqui atrás. São pessoas que muitas das vezes se deixam levar pela aparência. Sabedoria requer conhecimento.
sabedoria requer intimidade. Sabedoria requer tempo. Eu tenho que dispensar tempo. Mas a insensatez, você mergulha na sedução, você mergulha nos atrativos. Quando você vai ver, já está dentro de corpo e alma. Me faz lembrar um comercial antigo, né, que diz igual Denorex parece, mas não é, né? É só uma enganação. Você é enganado, iludido, né? Seduzido, você chega lá e acha que é algo que vai te dar o resultado a qual você busca e chega na hora, não é nada daquilo. Propaganda enganosa, né? Por isso que essa propaganda dizia, né? É igual a Denorex, parece, mas não é. O versículo de número 17. O versículo 17 diz, e é a conclusão de toda aquela armadilha que se começava a ser traçado para os inexperientes e os de pouco senso. E ele diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Grava isso. Mas o 18 fala, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão na profundeza da sepultura. Esses dois versículos nos levam lá em Gênesis capítulo 3. Quando a serpente diz para aquela mulher, para de ser boba, você vai ser igual a ele. E aquela mulher diz, mas o Senhor falou que eu não poderia. Conversa fiada. Se você vai ser igual a ele, você vai ter os mesmos poderes que ele tem. Você vai passar a conhecer tudo. Olha as ofertas, a sedução nas palavras. E aquela mulher, ela vai e come. Se não bastando, dá ao seu marido. Seu marido, por sua vez, por falta de sabedoria, come. E ali estava decretado, não final, porque Deus, Ele sempre tem plano para tudo, mas ali estava decretado pelo menos uma pausa naquilo que se estava fazendo em relação da intimidade, do relacionamento de Adão e Eva para com Deus. Eu quero destacar bem isso, porque a água roubada é doce e o pão que se come é saboroso. Quantas das vezes, por uma questão de momento, nós estamos perdendo? Isso me remete também lá no livro de Gênesis, quando aquele irmão falava assim, dá-lhe um pouco da comida que tu preparou, Jacó e Esaú. A primogenitura foi trocada por um detalhe, por um momento. E quantas das vezes estamos trocando a sabedoria por momentos na nossa vida? Momentos esse que depois que passar, vai custar caro, vai gerar consequências, vai trazer à nossa vida motivos para que a gente se arrependa e motivos para que a gente diga, por que eu cometi isso? Aí ele fala que isso teve custo de pessoas mortas. O que essa palavra pessoas mortas quer dizer? São pessoas que naquele momento espiritualmente já nem mais estão vivas, então também já não se importa com aquilo que foi feito, simplesmente fez, largou, deixou, e começou isso a repercutir para outros, começou isso a ser uma pedra de tropeço para outros. Quantas das vezes a gente ouve falar, né, que nós nos tornamos pedra de tropeço? Não só eu caio, mas eu levo outros a cair, a se esborrachar. E a palavra nos fala que quando nós caímos, é muito difícil. Se eu não tiver uma força, se eu não tiver ajuda, por isso que a Bíblia deixa bem claro, não é bom que esteja só, já diz Deus para Adão e Eva. E ainda deixa bem claro que é bom que estejamos de dois, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver necessidade, o outro suporta. E eu queria deixar, praticamente finalizando, antes de passar para os meus irmãos, que os seus convidados estão na profundeza da sepultura. É aquela história, eu vou, mas eu levo alguém comigo. E Salmos fala que um abismo chama outro abismo. Outro abismo.
Eu queria só trazer e avivar na nossa memória que nós acabamos de fazer um contraponto: sabedoria e insensatez. Uma se mostra para lhe oferecer, a outra apenas lhe dá o que de fato vai te fazer viver. Lembra que nós falávamos? Ensina ao sábio que ele se tornará mais, mas o louco, o tolo, o insensato, ele nem nos ouvirá. Então eu deixo essa escola bíblica dominical só trazendo à tua memória que a escolha, ela é nossa. Que os nossos olhos, eles não fiquem turvados, ou melhor, encantados por aquilo que eles olham, mas que eles possam ter a convicção daquilo que eu olho, ele de fato é algo que vai perpetuar e fazer com que a minha vida sobre essa terra, ela tenha um real significado para o reino de Deus. Eu passo para os nossos irmãos, qual deixará as considerações finais. Como eu costumo falar, né, a sabedoria, ela não ocupa espaço, né? A sabedoria é algo magnífico, é algo tremendo que vem do Senhor para as nossas vidas. E nós temos que crescer, né, na graça, no conhecimento do Senhor, né, e sendo sábio, porque o sábio, ele é prudente. A ciência do servo, do santo, é a prudência. E eu quero deixar 2 versículos que nós lemos semana passada, que é muito importante de tudo isso que nós fizemos aqui nessa manhã. Porque o que me acha, achará a vida e alcançará favor do Senhor, mas os que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Né? Então que você nessa manhã venha refletir, né, a tua vida, a sua caminhada, e que o Senhor te encha de sabedoria, porque certamente você vai ser bem-aventurado nas suas escolhas e nos seus caminhos. Bem, a mesa foi posta, o banquete também. Agora cabe a mim e a você decidir o que a gente vai fazer. E fica aí a proposta. Pega esse banquete e guarda lá na tábua do teu coração. Glória. Eu quero deixar para ti, nesse dia, querida, o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. O Senhor diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, aleluias, a bênção e a maldição. Aí o Senhor vai fechar esse versículo dizendo assim: escolhe, pois, a vida. Que Deus te abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de encerrar, agradecer a Deus, porque eu tenho a convicção de que nós nos banqueteamos e queríamos muito que você também, na sua casa, pudesse se banquetear conosco. Senhor Deus, obrigado por este dia, Pai. Obrigado, Pai, pela ministração da Tua palavra que fez, Senhor, desfrutarmos de cada detalhe. Podemos, ó Deus, consumir, ó Pai, cada palavra dessa e sairemos, estaremos e andaremos sobre essa terra, Pai, com a convicção de que a sabedoria é o que precisamos, porque ela vem de Ti e ela, Senhor, é o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e queremos Te pedir, abençoa Teus filhos que nos ouviram, que eles também em seus lares, ó Deus, tenham a sabedoria vindo dos céus para os direcionar em nome de Jesus, gerando famílias, gerando vida, gerando fé.